Fala galera, seja bem-vindo aqui ao Vale Concurso, um prazer estar com vocês aí. Meu nome é Breno Fraga, policial penal de Minas Gerais. Vamos começar os estudos aqui de uma legislação municipal muito importante. Falaremos do Estatuto dos Servidores do município de Leopoldina. Então, é um estatuto aí bem grande, né? Vamos dizer assim. Vamos pegar aqui os pontos principais, os pontos mais importantes, aqueles mais recorrentes em prova. Bacana? Então, tá na tela para você aí, Lei Complementar número 15 de 2010, que vai tratar de fato aí desse Estatuto de Leopoldina. Bora lá então. Disposições preliminares. Esta lei disciplina o regime jurídico administrativo e regula as condições de provimento dos cargos, direitos, vantagens, deveres e responsabilidades dos servidores municipais, das autarquias, fundações, do município de Leopoldina. Bacana. O que acontece, pessoal? Joga em mim aqui. Veja bem, você que trabalha no regime da CLT, você é regido pela consolidação das leis de trabalho. Você que trabalha em empresa privada, certo? O servidor público, ele é regido por um estatuto, por isso que a gente fala que é o regime estatutário. Então, assim como lá na CLT você tem os direitos, os deveres de um funcionário de uma empresa privada, aqui no estatuto você também terá esses direitos, deveres e assim por diante. Licença maternidade, paternidade, licença saúde, como é que você faz para pegar, quais são os procedimentos, como é que você entra em um cargo público, quais são as formas de provimento, de vacância e tudo mais. Então aqui, no artigo 1º, nós já temos, né, a lei já vem dizendo para nós aqui do que se trata, então, de fato, esse estatuto, de fato, essa lei. Beleza? Então nós vamos ver aqui, de todos esses pontos aqui, o mais importante, sem sombra de dúvidas, é o nosso provimento, né, as nossas formas de provimento. Essa é a parte mais importante, além também da nossa responsabilidade. Vamos falar sobre as responsabilidades do servidor também mais adiante. Vamos aqui com relação a alguns conceitos. Primeiramente, servidor público, pessoa legalmente investida em cargo público, aquela que atendeu os critérios da lei, passou por todas as etapas e etc., e entrou em um cargo público ou função na administração direta, autárquica e fundacional. Lembrando também, pessoal, outro detalhe importante, tá? O estatuto, ele se aplica aos servidores públicos da administração direta e apenas das autarquias e das fundações públicas. Esses dois órgãos aqui são órgãos da administração indireta, tá? Você aprende muito isso lá no direito administrativo, apesar que o artigo 37 da Constituição Federal, ele também fala um pouco sobre isso. Nós temos órgãos da administração indireta, fundação, autarquia, sociedade de economia mista e a empresa pública, além de outras entidades aí na administração indireta. E aí esse estatuto ele vai aplicar apenas às autarquias e fundações públicas. Quem trabalha em sociedade de economia mista e em empresas públicas será regido também pela CLT. Então aqui nós já temos talvez uma provável questão em prova. Tá? O estatuto ele é usado por todos os servidores da administração direta, professores, os médicos, guardas municipais e assim por diante, e aqueles que trabalham na administração indireta, apenas fundação e autarquia. Cargo público criado por lei, em número certo, com denominação própria e pago pelos cofres do município de Leopoldina. Então, quem cria o cargo é sempre a lei, tá? É a lei que vai criar o cargo público. Não é o decreto, não é a resolução, é a lei. Inclusive, para esse concurso que você está fazendo, esse cargo, existe uma lei que criou ele. Então, o prefeito ele não pode acordar de manhã e falar assim, poxa, eu vou criar um cargo público. O máximo que ele pode fazer é criar uma proposta de lei, enviar para a Câmara Municipal, a Câmara de Vereadores, e lá eles vão aprovar ou não essa lei. E aí fica criado o cargo público, volta para o prefeito para ele sancionar ou vetar. Mas somente através de lei se cria cargo público, leve isso para a prova também. Tá? Outro ponto também importante a se considerar. E aí dentro do cargo, nós temos aqui cargos tanto de carreira quanto cargos isolados. O cargo de carreira, por exemplo, esse que você está tentando aí, né? Você vai seguir carreira. Não é assim que a gente fala? Uma das vantagens de você ser servidor público é seguir carreira, é ter aí promoções, progressões durante a sua vida funcional. Então nós temos aí cargo de carreira e cargo isolado. Os de carreira são aqueles que se integram em classe e correspondem a uma profissão. Você tem várias classes dentro do cargo. Você começa lá dentro da carreira.
Você começa lá, né, e vai progredindo aí no passar do tempo. Já os cargos isolados, eles não podem integrar em classes e correspondem a uma certa e denominada função. Você pega como um exemplo claro aqui, para os cargos de isolado, um cargo de secretário do município, por exemplo. Este é né, o cidadão ele entra lá no município como secretário, é um cargo comissionado, e ele não vai ter promoções e progressões na carreira. Eu vou para secretário nível 1, secretário classe 2, secretário nível 3, algo do tipo. Então não existe isso para o cargo isolado, beleza? Por isso que a gente fala que ele não se integra em carreira. Classe é o grupamento de cargos da mesma profissão e de igual padrão de vencimento. Aí nós temos aqui a carreira, que é o conjunto de classes. Ou seja, dentro, né, você tem aqui o todo, né, que é o quadro, podemos dizer assim, né? Você tem aqui o quadro. Vamos colocar, por exemplo, aqui o quadro de servidores da Secretaria de Educação, ok? E aí, dentro do quadro da Secretaria de Educação, você tem aqui os professores, os bibliotecários, você tem aqui os secretários, né, de administração e assim por diante. Então, isso aqui seria de fato o nosso quadro, né? E aí, essas aqui seriam as nossas carreiras. Eu falei carreira de professor, carreira de bibliotecário. E aí, dentro de cada carreira, você tem as classes, tá? As classes dos professores, as classes dos bibliotecários e assim por diante. Então, dentro do quadro, nós temos aqui a carreira. Por isso que a gente fala aqui, quadro é o conjunto de carreiras. Ele pode ser aqui também de cargos isolados e funções gratificadas. Dentro da carreira, nós temos aqui as classes. Beleza? Então, fique, né, atento com relação a isso aí, porque a banca cobra muito, né, esses conceitos e ela vai simplesmente trocar aqui os conceitos. Colocar conceito de quadro, aquele de carreira e assim por diante, e vice-versa. Lembrando que classe, carreira e quadro são os que aparecem mais aí nessa cobrança. Grupo de cargos. Só um detalhe, né, que o prefeito aí ele pode prover cargos em comissão e assegurará que pelo menos 50% sejam ocupados por servidores de carreira. Então, dentro dos cargos comissionados, que são cargos de indicação, nós vamos falar sobre isso ainda, pelo menos 50% tem que ser servidor efetivo de carreira, tá? Grupos de cargos. Agrupamento de cargos da mesma natureza funcional, dos quais se exige nível de escolaridade e responsabilidade compatível com sua natureza e com complexidade das atribuições que lhes são próprias. Carreira. Série de grupos semelhantes com as mesmas atividades hierarquizadas segundo a natureza e complexidade do trabalho, em níveis de escolaridade, vencimentos crescentes a serem percorridos por seus integrantes. Então aqui, por mais que nós temos duas vezes, né, a lei ela coloca aqui uma definição de carreira em cima, depois ela repete uma outra definição, tá? Então, qualquer uma dessas duas que cai na sua prova aí, tá valendo. Lembrando assim, que na prática são a mesma coisa, né? Então, a carreira são um conjunto de classes, então são também grupos que se assemelham aí com as mesmas atividades, ok? Temos ainda nível, que é a graduação horizontal ascendente, existente em cada grupo, e aí vai variar de 1 a 3. Então, quando a gente fala de carreira, você vai mudando de nível. Quando você muda de nível, eu estou falando aqui de uma evolução horizontal, tá? Lembra disso aí na sua prova. Então, nível é uma evolução horizontal. Então, você começa, por exemplo, professor nível 1, vai professor nível 2, e com o passar do tempo, chega um dia professor nível 3. Grau de vencimento, respectivo valor remuneratório, expresso em ordem alfabética, de A a L, que constitui a linha de progressão horizontal. Então, ainda nós temos aqui dentro, né, nível 1A, nível 1B, né, e assim por diante, até chegar ao L, assim como acontece no nível 2 e no nível 3. Progressão horizontal, a passagem do servidor efetivo de seu padrão de vencimento para outro imediatamente superior, dentro da classe aí. Promoção, a passagem do servidor efetivo para o cargo efetivo vago no nível subsequente, a que já ocupa, após ser aprovado em processo seletivo interno. Vencimento básico e a remuneração são outros também que aparecem bastante em prova. O que acontece? Digamos que saiu um concurso para o cargo de guarda municipal. E lá fala que o guarda municipal ele ganha R$ 2.500, né? Uma suposição aí, não sei que agora qual que é a remuneração ou o vencimento de um guarda municipal. Mas digamos que ele ganha R$ 2.500, beleza?
Esse valor aqui é aquele que está previsto em lei. Lembra lá que quem cria o cargo é a lei? Quando a lei cria o cargo, ela cria a denominação, quanto que vai ganhar. Isso é o vencimento, tá? Isso aqui é o vencimento. Aí o que acontece? Pode chegar no final do mês, ele ganhar, vamos supor que 3.500, que é o total, que nós chamamos de remuneração. Ou seja, ele ganhou 2.500 mais algumas vantagens. Então, isso tudo aqui, os vencimentos mais vantagens, compreende aqui a remuneração. Por exemplo, eu já peguei aqui concurso, né? Vou falar aqui, por exemplo, de próprio guarda municipal, onde o vencimento do cargo, peguei um concurso aqui no Rio de Janeiro, numa cidade do Rio, não me recordo aqui agora o nome, mas lá o guarda municipal ganhava R$ 2.500 de vencimento, e é o que estava previsto no edital. Às vezes muita gente fala assim, vou fazer esse concurso não, porque ganha mal. Talvez a pessoa considere que 2.500 é pouco, né? Para alguns são muito, para alguns são poucos, enfim. Só que lá, nesse cargo, o guarda municipal ele tinha 100% de risco de vida. É uma gratificação de 100%. Ou seja, dobrava o salário. Então, no final do mês, ele não ganhava 2.500, ele ganhava R$ 5.000. E ele tinha ainda outras vantagens, adicional noturno, dentre vários outros aí. Então, isso é a remuneração. Ok? Cuidado, inclusive é uma dica quando você for fazer um concurso, você sempre tem que olhar quanto que ganha na remuneração e não no vencimento. Professor, mas o vencimento eu levo para aposentadoria, a remuneração não. Depende. Existem cargos que você também leva, né, as vantagens para a aposentadoria. Existem cargos que não. Mas aí fica o seu juízo de valor. O que é melhor? Você entrar lá novo, ganhando 2.500, mais 2.500, e lá na aposentadoria você resolver sua vida, ou ficar procurando aí concurso onde paga R$ 5.000. Então, vai de cada um, né? É algo meio subjetivo, mas é só uma dica. Sempre olhe a remuneração do cargo. É interessante você entrar no portal da transparência, ver quanto aquele cargo realmente ganha. O portal da transparência, o próprio nome diz. Lá tudo é público, você consegue olhar a remuneração de qualquer servidor. E aí não confunda, então, remuneração com vencimento. Vamos ver o conceito aqui. Vencimento é a retribuição pecuniária mínima correspondente ao nível de cada cargo, não podendo, em nenhuma hipótese, ser inferior a um salário mínimo para o nível inicial dos cargos nas carreiras com escolaridade elementar. Remuneração, como eu falei, é o vencimento mais vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecidas em lei. Bacana. O disposto neste estatuto não se aplica. Então, o que nós temos aqui, né, para qual pessoa esse estatuto não se aplica? Qual tipo de servidor não será aplicado aqui este estatuto? Primeiramente, os detentores exclusivamente de cargos comissionados, nos casos de progressão, promoção, adicionais e licença-prêmio. Então, aquele servidor de cargo comissionado, todo o estatuto é aplicado, exceto essas questões aqui. Questões de progressão e promoção, ele não tem, né, elevação na carreira, por isso que não se aplica, além de adicionais e licença-prêmio. Não é qualquer licença, tá? É licença-prêmio. Uma servidora, por exemplo, em cargo comissionado, que está gestante, está grávida, ela pode pegar licença gestante? Pode, né? Licença maternidade? Pode. Aos empregados de empresas públicas, sociedade de economia mista e outras entidades da administração indireta, que é o que eu falei lá no início. Lembra que eu falei com você? Este estatuto se aplica aos órgãos da administração direta e da indireta, mas da indireta não são todos. Então aqui, empresa pública e sociedade de economia mista não se aplica. Aplica apenas a fundação e a autarquia. Ok? Aos contratados por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, salvo no que exclusivamente couber pela natureza do vínculo. Digamos, por exemplo, que a prefeitura contrata uma empresa privada para fazer uma praça. Então, aquelas pessoas ali que foram contratadas por tempo determinado, atender alguma necessidade temporária, né, ou seja, só fazer a praça, ou ainda algum outro tipo de exemplo, também não se aplica. Salvo nos casos previstos em lei, é vedado o exercício gratuito de cargos públicos, funções e empregos públicos, ou qualquer atividade, mesmo que transitoriamente. Então não pode aí exercer aí, né, de maneira gratuita, ok? Provimento. Provimento é ato administrativo por meio do qual se preenche um cargo público, com designação de seu titular, por ato do chefe do Poder Executivo. Então é o Poder Executivo, é o prefeito que vai aí prover cargo público, tá? Aqui, provimento
é o que mais cai em prova, tá? Pode ser que não caia nenhuma questão na sua prova, você fala, poxa, professor, você falou que é o que mais cai em prova e não caiu nenhuma. Pode acontecer, a gente não sabe, né? A banca pode cobrar o que ela quiser dentro do estatuto, mas a grande maioria das vezes, provimento é o que mais cai em prova. Então, de todo este estatuto, que eu sei que você vai estudar ele todo, você vai acompanhar todas as nossas aulas, inclusive o PDF está aqui abaixo do vídeo, você consegue ler também o PDF aí, e é importante você fazer isso também. Nas suas revisões e no seu aprofundamento, não deixe, né, de estudar provimento e também responsabilidade, que nós vamos ver lá na frente, né, com as punições administrativas. Então aqui é quando você está entrando em um cargo público, ok? Vamos ver então quais são as formas de provimento. Primeiramente, nós temos aqui a nomeação. Nomeação é a forma que a gente fala originária, né? É quando você entra em concurso pela primeira vez. Ela pode ser de caráter efetivo, que é você que está me assistindo aí, né? Através de concurso vai entrar, ou comissão, ou comissionado, né? Que são cargos de livre nomeação e livre exoneração. Ou seja, o prefeito nomeia quem ele quiser e também manda embora quando ele quiser. Já o servidor efetivo, não. O prefeito não manda embora quando ele quiser, né? Temos aqui a reversão, que em tese é o retorno de um servidor que estava aposentado. Vamos dar um exemplo aqui que você é guarda municipal aí de Leopoldina e se aposentou por invalidez. Você estava exercendo a sua atribuição, correu atrás de um vagabundo que estava furtando carteiras lá na cidade, porém você acabou se acidentando, né? Foi de moto lá e tal, e acabou se acidentando e teve que se aposentar por invalidez. Só que, durante a sua aposentadoria por invalidez, você fez fisioterapia, cirurgia e etc. E agora você está curado. Você está apto a trabalhar novamente. Então você retorna ao cargo público através dessa forma de provimento, que é a nossa reversão. Ok? Aproveitamento. Para falar de aproveitamento, eu tenho que falar aqui do que é uma disponibilidade. Então, digamos, né, só a título de exemplo, vamos supor que em Leopoldina nós temos agentes de trânsito e guardas municipais, certo? A guarda municipal, ela já exerce competência de trânsito. Aí o prefeito vira e fala assim, poxa, eu vou acabar com o cargo de agente de trânsito. Eu acho que não precisa mais de agente de trânsito na cidade, uma vez que a guarda municipal também exerce competência de trânsito. Então, o prefeito vai lá, manda uma lei lá na Câmara para extinguir o cargo e o cargo de agente de trânsito é extinto. Não existe mais agente de trânsito na cidade de Leopoldina. Só que dentro lá do efetivo dos agentes de trânsito, todos aqueles servidores são estáveis, ou seja, já alcançaram a estabilidade, já passaram pelo estágio probatório, já tem mais de 3 anos de efetivo exercício. E neste caso, o prefeito não pode simplesmente mandar aqueles servidores embora, né, porque eles são estáveis, é outra maravilha, né, de ser servidor público. Então, o que eu vou fazer com esses servidores? Eu posso colocar eles de stand-by, eu vou colocar eles no time reserva do município de Leopoldina. Então eu digo que eu coloco eles em disponibilidade. Olha, vai para casa, tá? Não preciso mais de vocês aqui. Podem ir para casa. Eles continuam recebendo de maneira proporcional, mas continuam. Quando eu precisar de vocês, eu vou aproveitar vocês em um outro cargo, desde que seja compatível com aquilo que você fazia. Aí digamos que ao invés de fazer um concurso da guarda, o prefeito queira aproveitar os agentes de trânsito no cargo da guarda. Ele pode fazer isso. O cargo é compatível? Relativamente sim, né? Trabalha com trânsito, com viatura. Eu vou ter que fazer ali um treinamento mais específico com arma de fogo, né? Porque o agente de trânsito não tem arma de fogo. O guarda municipal ele já tem essa previsão de poder portar arma de fogo. Bacana. Eu aproveito ele então lá no cargo de guarda municipal. Então o que seria aqui o nosso aproveitamento? Seria então o retorno daquele servidor daquele servidor que está em disponibilidade, tá? Cuidado, disponibilidade não é um provimento. Beleza? Reintegração. Reintegração aqui é o retorno do demitido. Vou colocar aqui de uma vez. Retorno daquele que foi demitido. O que é demitido? Demitido é você ser punido, né? Há uma grande diferença da demissão no serviço público com relação ao serviço privado. Geralmente, na empresa privada, quando o chefe, o patrão, não quer mais você na empresa, ele te demite. Ele te manda embora, certo? No serviço público, a palavra demissão,
ela não é simplesmente te mandar embora, é te mandar embora por uma punição. Eu estou te punindo, você fez alguma coisa errada e eu estou te punindo. Lá na empresa privada, quando eu te mando embora por uma punição, a gente fala que é a demissão por justa causa, né? Então aqui a demissão, ela seria, no serviço público, ela seria como se fosse lá na empresa privada uma demissão por justa causa. Então aqui digamos que você, guarda municipal, foi mandado embora, foi demitido porque cometeu uma tortura, torturou alguém. Você passou por um processo administrativo no qual você acabou sendo mandado embora. Passou por um processo criminal também, né? Inclusive foi preso pelo crime de tortura, enfim. Foi demitido. Porém, 1 mês, 2 meses depois, você conseguiu uma prova muito importante que provava a sua inocência. Você conseguiu uma câmera que ninguém tinha, aonde foi filmado lá que você sequer encostou a mão na pessoa. A pessoa, né, acontece muito, você que vai trabalhar na segurança pública, por exemplo, você apreende alguém ali cometendo algum ilícito e aí coloca na viatura e vai lá para o delegado de polícia. E você algema aquela pessoa. O que aquela pessoa faz? Ela fica fazendo isso aqui, ó, roçando a algema para, né, causar lesão aqui no pulso. Ela chega perante ao juiz, às vezes você está lidando com adolescente, né, tem que levar para a autoridade judiciária, ou você está lidando ali com uma pessoa maior de idade e leva ao delegado de polícia, chegou lá, o vagabundo tem coragem de falar assim, ô seu delegado, ele me torturou, olha como é que ele apertou a minha algema. E aí o delegado vai lá, talvez pode abrir um inquérito contra você também, ele abriu um inquérito contra aquele cara que furtou alguma coisa e contra você, por tortura ou abuso de autoridade, alguma coisa do tipo. Então você conseguiu uma prova cabal que não é você que torturou aquela pessoa. Aquela pessoa, na verdade, não foi torturada. Ela se automutilou. Então, se você é inocente, você tem que voltar a trabalhar, né? Então, eles vão aqui desfazer a sua demissão. E você volta através da reintegração, ok? Recondução é o retorno do estável. Tá? Retorno do estável. O que seria isso aqui? Vamos supor que você é professor aí em Leopoldina. E já é um servidor estável. Já passou pelo probatório, já trabalha na educação, tem 10 anos. Resolveu fazer um concurso para a Guarda Municipal em Leopoldina. Você não pode acumular cargo público, certo? Vamos supor que você não possa acumular esse tipo de cargo público. E aí você tem que pedir baixa aqui no cargo professor. Passou lá em Leopoldina como guarda e foi trabalhar como guarda. Só que lá na Guarda Municipal, você não deu certo. Então, durante o estágio probatório, você acabou sendo reprovado. E um servidor, quando ele é reprovado em probatório, ele é exonerado, ele é mandado embora. É uma outra forma de desligamento. Nós vamos falar mais sobre isso, sobre a demissão, sobre a exoneração, mas você foi exonerado. Então, para que você não saia com a mão na frente e a outra atrás, o município deixa você voltar para o cargo anteriormente ocupado, que no caso era o professor. Então, por isso que a gente fala que é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. E, por fim, a nossa readaptação, que é quando você tem uma limitação física ou mental, eu vou te readaptar em um outro cargo. Ok? Digamos que você, por exemplo, é um professor e está estressado com a sala de aula, né? Os alunos não obedecem mais, os alunos aí estão quase revirando a sala toda, e você acabou se aposentando, acabou se afastando por problemas psiquiátricos. Então, a readaptação, ela antecede uma aposentadoria por invalidez. Para que você não se aposente por invalidez, né, porque você está incapacitado para o trabalho, eu vou tentar te readaptar em um outro cargo. Então, seria isso. A limitação ela pode ser física ou mental, ok? Então, seria a nossa readaptação. Bacana? Então, anote as formas de provimento, são importantíssimas, aparecem bastante em prova. Vamos dar uma saltada rapidinho aqui, quer ver? E a gente fala, de fato, então, das nossas formas de provimento. Depois eu volto aqui a falar sobre as condições de ingresso. Vamos então aqui à nomeação. Como eu falei, a nomeação ela pode acontecer em caráter efetivo, que é você aí que faz concurso público, ok? Para cargo de carreira ou isolado, que por lei assim deva ser provido, ou também para cargo em comissão, tá? Que é, no caso aqui, aquele que não precisa de concurso, ou ainda em substituição, que é no impedimento legal ou temporário de ocupante de cargo isolado, de provimento efetivo ou em comissão.
A substituição seria o seguinte, vamos supor que você tem lá a secretária de saúde de Leopoldina. Ela está grávida. Ela ganhou o neném e pegou a licença maternidade, licença gestante que seja. A Secretaria de Saúde, eu falei saúde, né? Vamos colocar saúde. A Secretaria de Saúde, ela não pode ficar sem a sua secretária. Ela vai ficar afastada por um bom tempo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar a secretária embora, eu vou exonerar ela e vou nomear alguém para o lugar dela? Não precisa fazer isso. Eu vou substituir. Eu vou pegar ali outra pessoa e colocar no lugar da secretária enquanto ela estiver nesse período aí de afastamento, ok? Então, essas seriam as formas aí de nomeação no cargo público. Temos aí efetivo, em comissão e substituição. Vamos agora falar, né, aqui sobre na letra da lei, sobre a nossa reversão. Então, tá aqui, ó, deixa eu colocar para você na tela. Pronto. Reversão. Depois eu volto lá nas outras disposições, tá, pessoal? É o retorno à atividade servidor aposentado, tá? O pessoal coloca muito aqui, ó, o I aqui, para você lembrar do revezão. Tá? Lembrou? No Brasil é mais ou menos isso, né? Para você se aposentar, você já chega praticamente na idade aí de idoso ou de idosa. Então, lembra do velho, né? Revezão, lembra do aposentado. Fica mais fácil de você associar aí, caso aconteça de cair na sua prova, ok? Quando acontece, então, a reversão? Ela acontece quando cessada a invalidez, ou seja, você se aposentou por invalidez, porém, aqueles motivos que te aposentaram não existem mais. Por declaração da área médica municipal que torne insubsistentes os motivos da aposentadoria. Pode acontecer ainda no interesse da administração, desde que seja certificada pelo órgão oficial a aptidão física e mental do servidor para o exercício das atribuições inerentes ao cargo. Somente poderá ocorrer mediante solicitação do servidor. Observando aqui a seguinte forma, ó, a aposentadoria tenha sido voluntária e ocorrida nos 5 anos anteriores, o servidor ser estável quando estava na atividade e também quando tiver cargo. E ainda pode acontecer a reversão também por decisão judicial. Beleza? Digamos que você, então, foi feito aqui o ato da reversão. Tá? Então, você, vamos colocar, por exemplo, que você aqui foi convocado a voltar a trabalhar. Beleza? Você tem um prazo de 15 dias aqui para entrar em exercício. Se você não fizer isso, é tornado sem efeito o ato da reversão. E se você completar 70 anos, você não volta mais. Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos de idade. Tá? O que acontece? Antigamente, né, antes da reforma da Previdência, a aposentadoria compulsória era 70 anos. Ou seja, chegou aos 70, tem que aposentar. A pessoa não podia continuar trabalhando no serviço público. Depois da reforma, a aposentadoria compulsória passou para 75 anos. Então, talvez você saiba disso, né? Poxa, pessoal, não é 75 anos, não? Não, essa lei aqui ainda não foi reformulada. Pode ser que um dia eles alterem a lei, mas por enquanto é 70 anos, tá? Fez 70 anos, não reverte mais. É porque você, em tese, aposentou de maneira compulsória. Bacana? Reintegração. Então, como eu falei, reintegração é a reinvestidura no serviço público cuja demissão tenha sido invalidada. Então, você foi demitido, seja por uma sentença judicial ou até mesmo administrativo, tá? Aqui não coloca, não, mas leve então a sentença judicial. Bacana? Então, você, por exemplo, foi condenado aí por um crime que deu aí como efeitos da condenação a perda do cargo. Bacana? Então, você volta ao serviço público, por quê? Porque a sua demissão foi invalidada. E quando você volta com todos os direitos e vantagens do cargo. Tá? Então, digamos que você ficou 3 meses desempregado. Foi mandado embora, ficou 3 meses demitido. Quando você voltar, você volta recebendo 3 meses de salário, conta-se como aposentadoria, né? Prefeito de aposentadoria, prefeito de férias, conta-se como você tivesse trabalhado 3 meses, ok? O servidor reintegrado será ressarcido da remuneração do cargo deixado de perceber durante o período de afastamento. A reintegração faz-se no mesmo cargo, no cargo correlato ao de investidor ou de servidor, em caso de implantação de plano de carreiras ou, se seu cargo for extinto, em outro do mesmo nível de remuneração, respeitada a habilitação. Estando provido o cargo em que o servidor reintegrado deva ser empossado, então digamos que aqui está você, né? Você é o João. Você foi demitido, saiu do serviço público. Aí,
o Marcos, ele foi para o seu lugar, ok? Você foi demitido, abriu uma vaga, o Marcos foi para o seu lugar. Só que você conseguiu o direito de voltar. Então a sua demissão foi invalidada. Você volta para onde? Você volta para o mesmo cargo. E o que eu vou fazer com esse camarada aqui, o Marcos? Ele não estava aqui no seu lugar? Ele não estava aqui? Então o Marcos volta para o lugar dele. Por isso que está escrito aqui, ó. Estando provido o cargo em que o servidor reintegrado deva ser empossado, ou seja, o seu cargo tem alguém. O eventual ocupante da vaga, que é o Marcos, se ele for estável, ele é reconduzido para o cargo anteriormente ocupado. Então aqui também acontece a recondução, beleza? Ele é reconduzido para o cargo de origem ou aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional a 80% do vencimento do cargo. Então digamos que o cargo do Marcos não exista mais. Então o que eu vou fazer com ele? Vou colocar em disponibilidade. Lembra lá o time reserva do município? Jogo ele na disponibilidade. Recondução. Então, a recondução, nós falamos, né? Uma das maneiras de você reconduzir alguém é quando você é reprovado em estágio probatório. Então, digamos que você é professor no município de Leopoldina, já é estável, foi fazer concurso da guarda, passou e entrou. Só que lá na guarda, você, quando foi passar no probatório, você foi reprovado. Então, o município deixa você voltar para o outro cargo. Ou ainda na reintegração do servidor que ocupava o cargo anterior, que é o que nós acabamos de ver aqui nessa questão do João e do Marcos. Aproveitamento. Então, antes de falar do aproveitamento, lembra que nós falamos da disponibilidade? O que é a disponibilidade? Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento. E aí, durante, o tempo que tiver servidor em disponibilidade, eu não posso fazer concurso, tá? Se tiver alguém aqui em disponibilidade, tem que pegar ele, ao invés de fazer concurso, ok? E aí a gente volta, então, para a gente falar o que é aproveitamento. É aquele cara, aquela menina que estava em disponibilidade. Aproveitamento é o ato de investidura em cargo de provimento efetivo de servidor colocado em disponibilidade. Beleza? Então, uma coisa vai amarrando a outra aí. O aproveitamento dá-se em cargo de mesmo grupo e do mesmo nível da investidura antecedente, ou, se extinta a classe, em cargo de natureza e vencimentos semelhantes. Também será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se você não tomar posse aqui e entrar em exercício no prazo legal aí, tá? A menos que você está aí, em situação aí de doença, invalidez, etc., comprovada através da área médica municipal, beleza? Então, digamos, por exemplo, que seu cargo foi extinto, você foi para disponibilidade. Aí o município fala assim, olha, vem cá que eu vou te aproveitar em outro cargo. Aí você fala assim, não, quero não, vou ficar por aqui mesmo. Prefiro ficar em casa, recebendo, muito melhor. Não, o aproveitamento, ele é obrigatório, você tem que ir, ok? Desde que seja respeitando a lei aqui, o mesmo nível de vencimento, etc., você tem que ir. Se você não for, no prazo legal, eles vão caçar a disponibilidade de você. Você perde ali aquela maré mansa, Você está fora da administração pública. Beleza? E aí, para a gente fechar com chave de ouro, a nossa readaptação é a investidura do servidor efetivo em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que você sofreu aí, seja de maneira física, mental ou psicológica. Beleza? Também aí, sempre em cargo compatível, respeitada a habilitação exigida. Da readaptação não poderá decorrer aumento ou redução da remuneração do servidor efetivo, nem da carga horária do cargo originário. Então, digamos que você foi readaptado para um cargo que ganha mais. Você vai ter um aumento de salário? Não. Para um cargo que ganha menos, também não vai ganhar menos. Para um cargo que tem uma carga horária maior, também você não trabalha mais. Vai trabalhar a mesma carga horária do cargo anterior, ganhando a mesma remuneração do cargo anterior. Beleza? E assim a gente finaliza a nossa primeira parte, tratando aqui sobre essas formas de provimento importantíssimas. Na nossa próxima aula falaremos sobre a forma de ingresso, a posse, exercício, estágio probatório, dentre outras coisas também muito importantes. Então não sai daí, voltamos já já com mais legislação de Leopoldina para você. Grande abraço, até a próxima, fique com Deus, aqui vale a pena. Valeu, galera, tamo junto!